já dar início. Bem, infecções. Infecções, ou seja, um tema super complexo, ninguém quer ter uma, mas ela está aí surgindo e acontecendo, e os concursos públicos a gente tem que colocar na nossa cabeça que hoje em dia nenhum concurso público é para aprovar o aluno. Na verdade, eles têm a complexidade das questões elas têm aumentado, porque o número de candidatos também tem aumentado. Então a seleção tem sido cada vez mais complexa, né? Os alunos melhores alcançam bons objetivos e os medianos não conseguem nem sequer respirar mediante um concurso público. Então, as infecções são, embora muito frequentes e relatadas de forma muito constante dentro do nosso contexto de vida, elas têm sido colocadas de forma técnica, com condições específicas de questionamento, que se o aluno não tiver conhecimento de causa, por exemplo, que tipo de infecção é causada por bactéria, né? Eu já tive caso de professor falar que estava tendo um problema com uma infecção viral, tuberculose, e quase que eu caí para trás, tendo visto que tuberculose é uma infecção bacteriana. Mas esse tipo de equívoco a gente comete. Bem, a princípio, a gente tem que discutir também, que é um ponto a ser observado extremamente significativo, que tipo de contaminação ocorreu naquela determinada infecção. Então, a gente observa que os tipos de transmissão, elas são sempre distribuídas dentro desses dois aspectos, horizontal e vertical. Bem, eu começo pela mais simples, né, que só tem duas observações a serem feitas e algumas colocações, então, interessantes também, né, que, por exemplo, transmissão horizontal, né, é aquela transmissão que é da mãe para o filho, ok? Ou seja, eu consigo visualizar direitinho essa condição da colocação transmissão horizontal. Está lá a mãe e o filho. Logo, a mãe transmitindo a doença para o filho, seja durante o parto ou durante a gestação, a gente entende como sendo uma transmissão horizontal. Bem, transmissão durante o parto, né, algumas doenças comumente são confundidas, tipo AIDS, né? A AIDS é uma infecção, veja bem, AIDS e não HIV. HIV é o agente causador, outro aspecto a gente vai discutir, que também é muito cobrado. O cara quer saber o que é o agente causador da doença e qual é a doença, ou seja, qual vírus causa determinada virose, qual protozoário causa determinada protozoonose e por aí vai. O HIV, por exemplo, é muito facilmente confundido com uma transmissão horizontal durante a gestação. Ou seja, a mãe portadora do vírus HIV comumente é colocada como uma possível transmissora da doença para o filho. Não é verdade. A transmissão horizontal do HIV, como por exemplo, só ocorre durante o parto. Tanto é que um hospital de Laranjeiras, o hospital, se não me falha a memória, da UERJ, é um hospital especializado em impedir com que haja transmissão horizontal durante o parto, porque durante a gestação a viabilidade é praticamente nenhuma. Então, o HIV é de transmissão horizontal durante o parto e não durante a gestação, como comumente é colocado. Durante o parto, nós temos aí o HIV, nós temos o HPV, nós temos a herpes, entre outras doenças. Durante a gestação, nós temos a sífilis, nós temos a rubéola, que é uma virose extremamente complexa, já que o portador não tem problema nenhum, mas a criança gerada, ela vai ter problema como, por exemplo, cegueira, distúrbio neurológico, por aí vai. Isso durante a gestação. Ou seja, transmissão horizontal da mãe para o filho, durante o parto ou durante a gestação. Durante o parto, exemplo, HIV, porque a secreção sexual, a questão da secreção vaginal, ela é um problema do caramba durante um parto normal, por exemplo. É inevitável, sem a devida técnica, que quando a criança nasce durante um parto normal ou durante uma cesariana, que a criança tenha tido contato com o sangue da mãe e vice-versa. Então, a condição do parto específico de uma mãe portadora do vírus HIV, tendo em vista que a transmissão da AIDS é durante o parto e não durante a gestação, né, é um parto específico. A bolsa ela é removida íntegra, sem que ela estoure, e impedindo, então, com que a criança tenha contato com as secreções da mãe, porque senão, inevitavelmente, ela vai se contaminar. Outra coisa interessante é que, mesmo após o parto, sabidamente, a criança negativa para o HIV, ela, durante um tempo, ela vai fazer um tratamento como se ela tivesse sido contaminada. Fizeram um estudo há pouco tempo atrás, não é divulgado, mas fizeram esse estudo, e descobriram que, mediante um acidente com um profissional da área de saúde, um acidente perfuro-cortante, que geralmente acontece, furadinha de dedo com agulha, ou um corte com bisturi,
de um portador, um paciente portador sabidamente do vírus HIV, o que a galera costuma fazer? Entra com tratamento. Em uma porcentagem bem significativa, sabidamente o cara se contaminou. A probabilidade de contaminação é de 0,01% se o cara furar o dedinho com a agulha. Né? Já se pingar no olho, a probabilidade é de 99%. Então, não queira que um sangue de um portador pingue no seu olho. Mas a furadinha no dedo, a probabilidade é menor. A gente não quer, né, se contaminar, mas o acidente acontece. E o profissional da área de saúde está meio que fadado a isso, né? Mesmo que o cara tenha toda a garantia de segurança. Já, e claro, usando, o cara tem uma chance de se contaminar. Não usando, a probabilidade é quase 100%. Bem, eu estou rindo porque o profissional da área de saúde, às vezes, ele entra na área de saúde sem saber do risco que ele está correndo. Ou seja, o cara é um louco, o cara não usa luva, o cara não usa máscara de proteção, o cara lida com tuberculose, que a transmissão é por perdigoto, eu diria que é respiratório, e o cara não usa máscara. O profissional da área de radiologia, meu querido, use máscara, porque você se contamina. Então, a respiração é comum. Segundo o profissional da área de saúde, a ter contato com tuberculose é o cara da radiologia. E alguém já viu um técnico de radiologia usando máscara? Então, né, o cara vai acabar se contaminando. Bem, transmissão horizontal é isso aí, durante o parto, durante a gestação. Vertical. A transmissão vertical é mais comum, né? Aquela transmissão que se dá, né, de uma maneira vertical, onde o indivíduo pode transmitir para o outro por contato, né? Como, por exemplo, por contato. Meus queridos, eu peço muito desculpa, mas eu inverti as polaridades aqui. Na verdade, vertical estaria aqui, horizontal estaria aqui. Acontece, né? Isso daqui foi praticamente produzido hoje, mas vamos lá. Horizontal, então, vamos tentar esquecer o que está aqui. E vou colocar vertical aqui. Desculpe a confusão. O professor bom é aquele que mente bem. Eu já estava convencendo vocês do errado. E ainda bem que eu entendi que estava errado há tempo. Vertical durante o parto, durante a gestação. Vertical. Vertical. Horizontal, por contato, por veículo e por vetor. Beleza, galera? Vamos apagar a informação passada e vamos ao novo agora. Esquece isso e vamos trabalhar essa ideia aqui, beleza? Vertical, tudo aquilo que eu falei até agora. Horizontal é novidade. Transmissão horizontal por contato, gripe, contato respiratório, AIDS, DST, contato sexual, e por aí vai. Hanseníase, contato até, se o cara tiver com a lesão, contato até em contato, comprimento, etc e tal. Embora a gente tenha aquela cultura, tipo assim, porra, é preconceito, etc e tal. De fato é. Né? A gente é muito burro para determinadas coisas, né? Por exemplo, agora eu fui muito burro, mas fui inteligente a ponto de voltar e fazer o certo. O sábio que está ali está morrendo de rir. Então, o Marco já falou dele, né? O rapaz caindo na nossa cara. Mas olha só, por contato, seria essa transmissão. Léo, HIV, eu posso pegar apertando a mão do portador? Não. Léo, HIV, eu posso pegar beijando a bochecha do portador? Não. Léo, HIV, eu posso pegar beijando a boca do portador? A probabilidade é muito pouca. Mas se você estiver no seu dia de azar, pode acontecer. Embora a probabilidade seja muito pouca. O que eu estou falando aqui é muito perigoso. Gera preconceito, gera tudo, mas enfim, eu não sei falar mentira, a verdade é essa. Por veículo, alimento e água, né? Então, resultado. A transmissão por veículo, ela acontece quando eu faço a ingestão de algum alimento contaminado ou água contaminada. Determinados alunos confundem com contaminação por elemento radioativo, elemento venenoso, está fora. Porque a gente não está falando nesse caso de infecção. A gente está falando de contaminação, não de infecção. Porque para que nós venhamos a classificar a doença como sendo infecção, a gente tem que ter um agente causador. Um vírus, um protozoário, um verme. Como radiação é um problema, elemento tóxico é um problema, mas não é um agente infeccioso, então a gente não vai chamar isso de infecção. Por veículo, alimento e água, a gente inclui a giardíase, que é uma protozoonose extremamente significativa, a ascaridíase, que é uma verminose que você tem, teve ou está tendo. Muito cuidado com ascaris lumbricoides. Se você já teve, você tem história para contar porque você teve infância. Eu já tive algumas vezes, né? É assustador, vermezinho complicado. E por vetor, mecânico ou biológico. Qual é a diferença disso? Se você imaginar, por exemplo, a dengue, ela obrigatoriamente tem um vetor. Lembrando que a transmissão é horizontal, hein, galera? Eu errei, mas eu consertei.
Bem, o que vai acontecer? Transmissão por vetor biológico. O agente causador da doença, ele passa um período de tempo dentro do vetor. Então ele necessita disso. Então, eu não passo a dengue estando eu contaminado, beijando a minha esposa ou fazendo sexo com ela. Porque, embora seja uma coisa muito pessoal, a gente de vez em quando faz. Mas olha só, e uma frequência bem grande, hein? Enfim. Bem, então por vetor biológico, o que acontece? Um indivíduo, período interno dentro do vetor, o agente causador. Já o vetor mecânico, o agente causador é transportado pelo vetor. Então uma mosca, né, ela pode ser potencialmente um vetor mecânico, e um animalzinho que a gente não dá muito valor a ele em matéria de transmissão, mas ele é potencialmente um agente transmissor. Vetor mecânico é a formiga. Certo? A minha mãe ela falava muito isso. Tem formiga no açúcar. Eu vou beber esse leite com essa formiga, mas esse café com leite com essa formiga. Ela falava, meu filho, faz bem para os olhos. Hoje eu sei porque ela falava isso. Eu nunca vi uma formiga usar óculos. Né? Mas a formiga é potencialmente um agente, ou melhor, um vetor de doença, mas um vetor mecânico, ok? Alguma dúvida? Não dá para responder? Tá ótimo. Qualquer dúvida a gente discute aí ao vivo. Vamos lá. Deixa eu apagar o estrago que eu fiz aqui. Deixa eu ler primeiro para ver se não tem nada a ser corrigido. Não tem. Galera, isso daqui é extremamente importante. Devemos nós conhecer das infecções, quem causa o quê e o nome dado à doença específica que está sendo trabalhada. Hoje em dia está se cobrando muito isso, como eu falei. Os concursos públicos, seja eles quais forem, a intenção não é te aprovar, a intenção é te reprovar, porque o número de candidatos está aumentado. Eu vou bater nessa tecla sempre. Então, resultado, galera, se eu não souber que virose é virose, que infecção bacteriana é infecção bacteriana, pô, Léo, isso é lógico. Mas eu já falei para vocês que eu já ouvi uma professora da área de saúde falar que a tuberculose era causada por vírus. Ok? Resultado. Num concurso público ela samba, né? Se dá mal e que bom pra gente que sabe. É um pontinho nosso e menos um pontinho dela. Mas vamos lá. Tipos de infecção, virose. Galera, é muito complexo, né? Virose. Virose é causada por um agente infeccioso chamado de vírus. Vamos discutir sobre ele mais na frente. Um cara que eu gosto muito de falar sobre ele. Embora seja muito vilão, sempre vilão. Infecção bacteriana, causada por bactéria. E, enfim, a bactéria geralmente não causa nada, muito pelo contrário. Muitas das vezes ela nos auxilia. Né? Mas, em alguns momentos, elas nos causam doença. E quando elas nos causam doença, elas são muito boas nisso. Eu costumo dizer que as bactérias são as elitizadas, né? Uma tropa de elite. Por quê? Dinossauro foi para a casa do chapéu. E a bactéria continua existindo. E, teoricamente, foi o primeiro ser vivo a existir, devido à sua complexidade. Então, se ela é menos complexa do que eu, ela necessita de muito menos do que eu. Então, é por isso que ela está aí até hoje. E eu vou, e ela fica. Né? Eu estou dizendo eu, você, a gente tem uma durabilidade muito curta. A bactéria também. Só que devido à baixa complexidade, ela consegue durar mais do que a gente. Ela não individualmente, mas a espécie em si. Micose, infecção causada por fungos. Protozoonoses por protozoários, eu adoro essas, porque até médico costuma chamar protozoonose de verminose. Para o biólogo isso é muito chato, porque quando eu falo que a giardia causa uma verminose, eu estou colocando a giardia daqui para cá. Eu estou dizendo que ela, ao invés de ser um ser unicelular e fazer parte do reino protista, ela é um ser pluricelular e faz parte do reino animal. Para a gente está mega errado. Para o médico talvez não, mas para a gente está. E para o cara que elabora a questãozinha de concurso, ele vai pegar no que está errado, para que você escorregue e erre também. Então nós estamos aqui, gabarito nem é para isso, para a gente estar junto aí, ajudando vocês e mostrando para vocês qual é o caminho das pedras. Bem, e aí, quando a gente fala de infecção, que é uma coisa também muito condicionada em cair em concurso público, esses conceitos aqui. Está falando de disseminação, propagação, como que eu pego a doença por via respiratória, é horizontal, é vertical, lembrando que vertical por contato, por veículo e por vetor, e horizontal da mãe para o filho, errei de novo, horizontal por contato, por veículo e por vetor, e vertical da mãe para o filho. Endemia, epidemia e pandemia são elementos muito cobrados e, claro, surto epidêmico também. Vamos lá. O que seria uma endemia? Uma endemia, na verdade, é classificada da seguinte forma. São doenças que ocorrem em uma região específica, geralmente a região é fechada, o número de casos geralmente é reduzido, né? Então eu tenho controle de contaminados
e controle de região onde a doença ocorre. Um exemplo clássico de endemia é a doença de Chagas, é a malária, é a febre amarela. Geralmente a região nordeste e a região norte são as regiões mais afetadas. Por quê? Região norte é uma região extremamente cheia de mato, floresta tropical, chuva. A Amazônia é uma floresta pluvial, né? A floresta amazônica é uma floresta pluvial. Chove praticamente todos os dias, se não todos os dias. Eu não vou afirmar isso porque eu sou biólogo. O biólogo costuma afirmar muita coisa que a gente pode errar e depois tem que consertar. Mas, enfim, a doença de Chagas, você tem lá, região norte, uma incidência baixa, dependendo da região, e a região é controlada. Eu não vou ver, comumente, doença de Chagas ocorrendo na região sul. Por quê? Nós temos um vetor que é o barbeiro, que é o triatomínio, é um percevejo hematófago, ou seja, não é mosquito, não é barata. É um percevejo, né, que tem um tamanho, basicamente o tamanho de uma barata cascuda, também apelidado como chupança, dependendo da região aonde ele seja presente, a gente vai dar nomes diferenciados ao cara, né, mas é um inseto, é um percevejo, como todo percevejo tem a questão do cheiro, etc. Mas esse cara se alimenta de sangue. Então, a transmissão da doença está fadada onde eu encontro o percevejo, onde eu encontro esse triatomínio. E esse triatomínio, no meio natural, é muito comum ele estar carregando com ele o Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas. Então, havendo o triatomínio e o Trypanosoma cruzi, a disseminação da doença ocorre de forma mais comum. Como não há a condição de o protozoal, ou melhor, do vetor morar na região sul, já que é muito frio, né, não é um ambiente propenso para a proliferação desse agente causador, embora tenha acontecido na região sul determinado surto de doença de Chagas, que levou até muita gente ao óbito, se contaminaram bebendo caldo de cana, coisa que não é muito comum, foi um susto para todo mundo, até a Organização de Saúde Brasileira determinar o que aconteceu, levaram carregamento de cana da região norte, região nordeste para a região sul. E aí o percevejo, encontrando ali uma condição de tempo, né, favorável, calor, umidade, naquele específico período, ele se proliferou. Encontraram o ninho, moeram o caldo de cana junto com o percevejo. Galera, caldo de cana é uma coisa extremamente nojenta, né? O cara pega o caldo de cana, a cana com a mão suja, coloca naquela máquina que é só para moer, extremamente contaminado, e moer o barbeiro junto. A galera se contaminou feio com a doença de Chagas numa região que não é endêmica. Bem, epidemia. Epidemia já é também de área controlada, só que foge o conceito de endemia, porque a proliferação ela é não controlada. A gente tem o exemplo da dengue aqui no Rio de Janeiro. Vergonhosamente, né, a dengue no Rio de Janeiro ela é extremamente complicada. Por quê? Não tem controle, galera. Não tem controle. Então não adianta o governo falar, a gente tenta controlar, não tem controle. Isso cai direto em concurso também. A galera costuma cobrar a verdade, coloca debochadamente o que o governo nos empurra goela abaixo e fala a verdade. Tipo assim, ó, na verdade o que está acontecendo é isso. Nosso querido prefeito demorou um tempo alguns anos atrás, né, para determinar que a dengue estava de fato num quadro de epidemia, porque isso tudo é relato, né, são relatos específicos que a Organização de Saúde passa para que seja avaliado, mas isso também pode ser omitido, assustadoramente. Então, a epidemia ela ocorre dentro de uma área controlada, porém, o número de casos é descontrolado, diferente da endemia, que é região controlada e número de casos controlados. Aqui, região controlada e número de casos não controlados. A pandemia já é descontrole total. É o que eu chamo de suruba de contaminação. Ocorre no mundo todo, ou então o número de regiões afetadas no planeta é tamanha que a gente vai chamar isso de epidemia, ou desculpa, de pandemia. Então a pandemia mais clássica que nós temos hoje é a AIDS, mas há algum tempo, alguns anos atrás, a gente passou por uma pandemia assustadora que no século XVIII levou um terço da população mundial à morte em um ano, coisa como uma infecção bacteriana na mesma época, que foi a peste bubônica, a peste negra, levou em 5 anos um terço da população mundial à morte. A pandemia viral, mediante a gripe espanhola, foi muito mais significativa do que a pandemia bacteriana. Sabe por quê? A gripe se passa respiratória. Então, a gente está aqui, tem 3 pessoas dentro dessa sala. Eu respirando, eu estou passando para essa galera. E eles para mim. Agora, quando eu tenho a necessidade de que haja um vetor, sabe como é que a peste bubônica era transmitida? Picada de pulga de rato de esgoto. Complexo pra caraca. O cara passar
a doença. Ou seja, tem que ter o rato, tem que ter a pulga e tem que ter o cara. E a bactéria. Então o cara acabava pegando. Então, devido à complexidade de transmissão, acaba acontecendo que a peste bubônica, embora tenha matado o mesmo número de indivíduos que a gripe espanhola no século XVIII, 5 anos peste bubônica, 1 ano gripe espanhola. E o agente causador da gripe espanhola, o H1N1, ou algo parecido, ele teve uma ressurgência agora, né, há 2 ou 3 anos atrás, com a gripe suína. Né? Então, uma virose muito significativa, que o nosso querido ministro da Saúde da época, muito sabiamente, ele falou: eu não estou dizendo que a gripe suína, que passou a ser chamada de H1N1 para assustar, erradamente, porque na verdade é o nome do agente causador e não o nome da infecção, a infecção é gripe. Só que o brasileiro falar de gripe ele não vai levar a sério, para o europeu já é outra história. Então a galera achou melhor chamar por esse nome fantástico, que é o nome do agente causador, H1N1, a galera ficava com medo. Eu não posso pegar gripe. Por quê? Não, porque é o H1N1. Opa, então peraí, eu vou ficar assustado, pô, vou morrer. E a maioria dos casos a galera sobreviveu. Bem, então a pandemia da gripe suína, né, ou simplesmente gripe causada pelo H1N1, ela passou. Mas a pandemia AIDS continua existindo, né, e essa está longe de passar. Já o surto epidêmico ocorre quando todos esses termos aqui estão perdidos, desencontrados. Por exemplo, na região norte, existem áreas onde a malária ocorre numa frequência tamanha que, na verdade, você olha para o número de casos e você tem que aquilo dali é uma epidemia. Mas, na verdade, a malária é classificada como endemia. Então, fugiu o número de casos, fugiu o controle, eu não vou chamar de epidemia, eu vou chamar de surto epidêmico. Então, grande número de casos de malária em determinada região. Se a região é endêmica, eu vou chamar de surto epidêmico. A doença de Chagas, fugindo o controle da região de ocorrência, norte, nordeste e sudeste, e ocorrendo lá na região sul é surto epidêmico. Ou seja, fugiu o número, fugiu área, eu vou chamar de surto epidêmico. Não de epidemia, não de endemia, não de pandemia. Logo nós podemos concluir que inicialmente a gripe suína ela foi colocada como surto epidêmico, devido à frequência de contaminação, etc, etc. Bem, vamos passar para o próximo slide, espero ter sido claro. Bem, quando a gente fala de doença, para a gente matar a questão, a gente tem que ter isso daqui na cabeça. Principais observações. A doença. Que doença é? Vou citar um exemplo, vou colocar aqui. Doença de Chagas. Ok? Doença de Chagas. Agente causador. O agente causador, lembrando da regra descrita em latim. Parceiro, se tu não souber fazer isso, tu vai errar. Trypanosoma cruzi, o nome, regra descrita em latim. Primeiro o nome maiúsculo, que representa o gênero, segundo o minúsculo, que representa a espécie. O nome destacado. No texto, sublinhado, se eu puder digitar, eu coloco itálico. O ideal é você sublinhar. Para não errar, tu coloca T maiúsculo no cruzi, no trypanosoma e C minúsculo no cruzi. Plasmódio, P maiúsculo no plasmódio e V, né? Do vivax tu coloca minúsculo. Existe uma regra que alguns livros trabalham, que é melhor a gente não colocar isso, para não errar é isso aqui. Primeiro o nome minúsculo, gênero, segundo o nome maiúsculo, espécie. Se for nome próprio, existe uma regra que diz que você pode botar maiúsculo. Por exemplo, nosso querido Carlos Chagas descobriu a doença de Chagas no interior de Minas Gerais, num laboratório improvisado. Um excelente médico, sanitarista. O alvo dele era provavelmente alcançar o status de Oswaldo Cruz. Tinha Oswaldo Cruz como sendo uma referência, era professor dele. Em homenagem a ele, uma outra regra, o cara numa descoberta científica ele não pode se auto-homenagear. O que ele faz? Ele homenageou então nosso querido Oswaldo Cruz, outro médico sanitarista de grande importância histórica no Brasil. Então ele colocou na descoberta dele trypanosoma, que era um trypanosoma novo, né, causador de uma determinada patogenia que não era conhecida, que passou a ser conhecida por conta da sua pesquisa. Então ele botou lá trypanosoma. Porra, esse trypanosoma não existe. Eu estou vendo o catálogo da época, foto, escrita, e esse cara não está aqui. Então ele falou, porra, estou descobrindo uma espécie nova. E a banca científica da época, os cientistas da época, viram que era novo de fato. Então, cara, tu
coloca aí o nome desse cara aí. E ele homenageou Oswaldo Cruz. Então é comum acontecer isso no meio científico, que o cara seja homenageado. Então é uma forma de a gente lembrar que o tripanossoma causador da doença de Chagas é o Cruz, graças ao sobrenome do Oswaldo, Oswaldo Cruz. Ok? Via de contaminação. A via de contaminação, nesse caso, é por vetor. E o vetor é esse percevejo, que é comumente chamado de barbeiro, mas ele é uma espécie de percevejo chamado de triatomínio. Certo? Via de contaminação é por vetor. E o vetor é o barbeiro. Eu posso botar um nome. Posso botar um nome vulgar. Mas o ideal é que você saiba que o cara tem um nome científico. Ok? Beleza. E, galera, é bom a gente também lembrar da profilaxia. Porra, se eu sei a via de contaminação, a profilaxia ela fica muito mais fácil de eu guardar. Por exemplo, se a transmissão é por vetor, controle do vetor é uma forma de profilaxia. E algumas questões eu já vi a parada sádica para a gente ouvir isso, mas acontece, exterminar o vetor. Pô, esse cara tem uma importância dentro do ecossistema. Quando eu extermino um vetor, o que acontece? Eu simplesmente tiro um predador, né, de alguma espécie, eu tiro o alimento de uma outra espécie, ou seja, eu ferro com a cadeia alimentar, causa um descontrole tremendo e aí a casa cai. E para o futuro eu sinto isso daí. Então a profilaxia nesse caso seria controle do vetor. Diminuir a população de triatomínio. Utilizando inseticida, né? Utilizando na região norte é muito comum você ver o mosquiteiro, né, impedindo com que insetos tenham contato com você, então fica aquele véu por sobre a cama, então é interessante colocar isso. São medidas de profilaxia, galera, guarda isso. Doença, agente causador, via de contaminação, vetor. A partir do momento que você sabe isso, isso daqui você mata tranquilamente. Se fosse uma doença de contaminação fecal oral, ou seja, levar coliforme fecal à boca, como é o caso das giardias e de algumas verminoses, saneamento básico é uma forma de profilaxia. Entendeu? Havendo vacina é uma forma de profilaxia. Profilaxia quer dizer prevenção. Tá certo? Então, se eu sei a via de contaminação, eu vou saber a via de controle, ok? Bem, a gente vai estar partindo aí para o intervalo, certo? 5 minutinhos de intervalo para a gente poder beber uma água e daqui a pouco a gente está de volta, ok? Um grande abraço e até mais. Eu que fiz caligrafia durante tantos anos. Queria mandar um abraço aí para a galera dos colégios que eu dou aula, né, que a galera está em peso assistindo. Né, mandar um abraço para o Marco, ele não merece não, mas Vladimir não vou mandar nada de abraço, professor também da casa. E mandar um abraço para minha esposa, para meus filhos, ok? Mas vamos lá, galera, vamos continuar essa empreitada e posteriormente eu continuo nos abracinhos aí. Sabe, quando tiver faltando 3 minutinhos, me avisa para eu mandar um abraço para a galera aí, valeu? Vamos lá. Entramos aí, então, no contexto que eu adoro falar, porque a gente tem como é que pode dizer? Pouca confiança nos nossos médicos atualmente, né? E ainda mais quando a gente chega lá, os nossos médicos olham para a gente, sequer nos avaliam, sequer nos encostam, sequer nos olham e já manda essa daqui, ó. Doutor, estou sentindo isso, aquilo e aquilo outro. O cara já manda de cara, você está com virose. Conceitualmente, virose são as infecções causadas por vírus, né? Só que é o seguinte, galera. Você chegar no médico relatando para ele, doutor, estou eu com febre, dor de cabeça, vômito em jato. Isso pode ser várias coisas. Mas mediante ao que você está relatando para o médico, o diagnóstico é simples. Isso se encaixa no quadro de praticamente todas as viroses, hepatite A, hepatite B, hepatite C, gripe, né? Então, várias doenças se enquadram dentro desse contexto. A dengue se inicia dessa forma, a catapora, a rubéola, a cachumba. O sintoma inicial é similar de um resfriado, de uma gripe. Então, na boa, galera, quando o médico fala que você está com virose, não está errado, não. Eu sou um cara muito crítico da área médica, porque os caras hoje estão muito pouco cuidadosos com o paciente, que, na verdade, deveriam chamar de cliente, né, porque a gente paga esse serviço. Mas a galera nem olha para a gente e quer dar esse diagnóstico. E eu já passei por essa situação várias vezes. Porém, quando você relata um sintoma de virose, é muito melhor o médico não chutar o diagnóstico do que chutar o diagnóstico errado. Certa vez uma aluna chegou para mim, desculpa, e falou o seguinte: professor, eu não concordo com o senhor sobre isso não. Por quê?
Cheguei em casa, certa vez a minha filha estava com febre, dor de cabeça, etc e tal. Eu levei ela no médico, no UPA. Quem te falou que lá estão os piores médicos? Tem muito médico bom na rede pública. Chegando lá, a médica olhou para a cara dela e falou assim, sua filha está com virose. E me mandou de volta para casa. Mais que depressa, eu levei ela ao plano de saúde dela, a médica de confiança, a pediatra de confiança. Chegando lá, a pediatra simplesmente falou o seguinte, sua filha não está com virose, sua filha está com dengue. Eu automaticamente falei para ela o seguinte, minha querida, volta para a primeira e esquece da segunda. Ela, mas por quê? Porque ela falou exatamente o que a outra falou, só que ela fechou um diagnóstico sem ter certeza. Vocês terem uma noção, a dengue, ela se enquadra também, a dengue hemorrágica, ela é muito parecida com o sintoma de leptospirose. Febre, dor no corpo, etc. E é uma doença que ocorre na mesma época, uma época de enchente. Então, a leptospirose é transmitida pela urina do rato de esgoto. O cara em contato com a água de esgoto, ele acaba, a bactéria que daqui a pouco eu lembro o nome do cara. Ele entra, inclusive é uma bactéria espiralada, ela penetra de forma cutânea ativa, ela penetra a pele do cara tranquilamente, a leptospira, né, e causa a infecção, que é muito similar à da dengue. Só que a dengue se trata com repouso, porque vírus não tem remédio. A virose não tem um remédio específico para ela. O que você trata são os sintomas, a febre, a dor no corpo, etc. Né? Então, o resultado. A médica simplesmente diagnosticou de forma equivocada. E se a menina tivesse com leptospirose, o tratamento é com antibiótico? Então, geralmente, o médico fala o seguinte, é uma virose. Não melhorando em 3 dias, automaticamente você volta no médico. É o prazo da virose evoluir e passar a apresentar sintomas clássicos dela. Sei lá, peteca, caso de rubéola, pústula, no caso que são aquelas perebas da catapora, e por aí vai. Né? Então, resultado. Diagnosticar virose é fogo. Nem o House, que é ficção, consegue fazer diagnóstico instantâneo como a gente quer. O popular, ele acha que o médico, quando ele sai do curso de medicina, ele junto com o diploma ele recebe uma bola de cristal. O cara, antes de fechar um diagnóstico para tratar determinado problema, ele tem que saber o que é de fato. E a virose confunde mesmo. Então o cara não está errado, não. Vírus. Vocês terem uma ideia? Esse cara foi descoberto, se não me falha a memória, no século XVIII ou início do século XIX, por conta de contaminação da folha de tabaco, quando na época era muito comercializado. O tabaco, né? Hoje em dia nem tanto, graças a Deus. Resultado. O cara viu que aquele agente infeccioso da folha de tabaco ele se proliferava quando havia célula viva. Não havendo célula viva, o cara continuava no mesmo volume. Não aumentava o volume daquele elemento, que é o vírus do mosaico do tabaco, que é o maior vírus, se não o maior, um dos maiores vírus que existem, que o vírus é extremamente pequeno. Resultado, chamou o cara então de veneno. Vírus quer dizer, do latim, veneno, ok? Resultado, nosso vírus nada mais é do que veneno. Esse cara, quando estiver na jogada, meus queridos, ele sempre está causando alguma zica, sempre está causando algum tipo de problema. Por exemplo, né, o conceito do vírus pela biologia é o seguinte. Segundo a biologia, o vírus é dado como um parasita intracelular obrigatório. Um grande amigo meu, biólogo também, na época de recém-formado, foi na Fiocruz fazer a gente trabalhava na Fiocruz na época, ele foi na Fiocruz fazer uma avaliação para fazer uma pós-graduação na área de virologia. E ele estudou, claro, o conceito de vírus. O conceito do livro de biologia é esse. Vírus é um parasita intracelular obrigatório. Quer dizer que, para se multiplicar, o vírus depende de uma célula viva. Ele não tem metabolismo, então ele fatalmente vai ter que estar dentro de uma célula viva. Chegando lá, a mulher, a chefe do laboratório, arguiu ele, perguntou para ele, Anderson, um grande abraço para você também. Anderson, o que é o vírus? O Anderson chegou para ela e falou, é um parasita intracelular obrigatório, era negativo. Ele, como não? Ela falou, vírus para virologia no Brasil é vírus. Não tem conceito. Então, eu até aceito esse conceito muito melhor do que o outro. Porque o vírus não é necessariamente dado como um ser vivo. Isso é uma discussão na biologia eterna. Para mim, ele não é vivo, ele não tem metabolismo, ele é celular, etc, etc. E para se multiplicar, ele depende de uma célula viva. Então, a gente vai chamar, segundo a virologia, vírus de vírus. Mas como os nossos concursos nos cobram em cima de literatura, e geralmente na literatura o conceito é biológico. Vírus é um parasita intracelular obrigatório. Só se multiplica dentro de uma célula viva, ok? Galera, vamos falar de um cara que eu não tenho dúvida que esse cara vai ser cobrado demais nesse período agora. Enem e o Escambau A4. Por quê?
o papiloma vírus humano, que é o HPV, ele está com uma novidade aí que é a vacina. E a campanha de vacinação é algo também extremamente novo, ok? Então, resultado, mediante a isso, toda a campanha de vacinação, algo que está sendo propagado agora, a gente vai ter muitas questões sobre esse cara aí, ok? Que é o papiloma vírus humano. Bem, antes de falar do cara, vamos tomar um susto. Vamos ver os números aí, que é o seguinte. Bem, cerca de 95% dos casos de câncer uterino, ou seja, câncer de útero, 5% é outra coisa. 95% é o nosso querido vírus, papiloma vírus humano, o HPV, ok? A cada 5 brasileiras, uma é portadora do vírus HIV. Assustador. Assustador isso. Só que geralmente é sintomático, a pessoa não tem o sintoma, mas é a principal causa de câncer uterino. Resultado, em cada 5 brasileiras, uma é portadora. Aí você me fala, Léo, que palhaçada é essa? Por que brasileira? Geralmente quem transmite, isso é homem e mulher, mas geralmente quem manifesta sintomas é a mulher, porque o órgão genital feminino ele favorece isso. Umidade e temperatura. A maioria das agentes infecciosas adoram isso. E a mulherada favorece, utilizando calça justa e lingerie de lycra, aumentando a temperatura e a umidade da genitália. Então, a genitália já fica próxima ao ânus. Né? Qualquer deslize e contaminação do ânus para vulva e vagina, porque é diferente. Vulva se visualiza, a vagina é o canal. Então, resultado, a mulher ela tem maior tendência a manifestar o problema do que o homem, seja HPV ou seja a maior parte das DSTs, ok? E a mulher, como geralmente, ou melhor, não estando de preservativo, o homem, a mulher sempre vai receber do homem secreção sexual, mesmo que o homem não ejacule dentro dela, o que vai acontecer? A mulher geralmente é a mais prejudicada em matéria de DST. O homem não necessariamente durante o ato sexual, veja bem o que eu vou falar, se contamina com HIV, mas a mulher geralmente no ato sexual sem preservativo ela se contamina. Galera, o homem que quer pagar para ver é roleta russa, ok? Bem, 75% a 80% da população mundial sexualmente ativa contrai um ou mais tipos de vírus HPV, em torno de 100 diferentes tipos de HPV, ok? Agora, olha isso daqui, números assustadores, né? Esse é o cara. Mais de 100 tipos, esse daqui é o nosso querido HPV. É um esquema antigo, mas eu achei legal colocar. Galera, forma de contágio horizontal, agora eu tenho que tomar o maior cuidado que esse negócio impregnou na minha cabeça. Horizontal, por contato sexual, e vertical, durante o parto, ok? Tipo HIV, durante o parto, não durante a gestação. Sintomas, aí é que tá. Geralmente o portador, ele não apresenta sintoma algum. Quando apresenta, são verrugas na região genitália. Havia algumas fotos, como eu não combinei com a galera do curso, de colocar as fotos aqui, são fotos chocantes, são vulvas extremamente cheias de verrugas e pênis extremamente cheios de verruga. Vocês terem uma ideia, crista de galo é bonito? Eu não acho. O órgão genital se parece com uma crista de galo. É tanta verruga que a estrutura, a verruga ela fica tipo um pêndulo na estrutura genital, ok? No homem, dá em torno da glande, na base da glande, né, da cabeça do pênis. E na mulher, em toda a vulva. Parte externa, a parte interna, não a parte externa. Então fica aquelas verrugas, é tipo um couve-flor, cara, é horrível. É horrível. Tratamento. Diagnóstico, né, visualização das lesões, das verrugas. Papa Nicolau, que é o raspado do colo uterino. PCR, que é um exame de material genético, né, onde a gente vai avaliar o material genético do agente infeccioso, certo? Que é a forma de fechar o diagnóstico. Profilaxia, basicamente, preservativo, mais barato, o melhor. Vacina, aí é que está. Atualmente a vacina ela vai de 11 a 13. Para 2015, de 9 a 11. Diminuir a idade. Sabe por quê? A gente sabe, galera, que o governo não quer gastar dinheiro à toa. E detalhe, o governo joga em cima da ideia que a menina de 14 anos ela não é mais virgem. Se ela não é mais virgem, a probabilidade dela ter sido contaminada é gigante. Então, resultado, dentro dessa cultura que nós chamamos de libertinagem, que eu não vou entrar nesse mérito, né? Sexo liberado, etc e tal, a galera tá pegando aí, ó.
Então, menininha de 14 anos engravidando, menininha de 14 anos contraindo HPV. É por isso que o governo não vai bancar vacina para 14 anos. E aí você vai lá e paga. E é uma fortuna. Ok? 3 doses. Campanha, segunda dose, 6 meses após a primeira. Terceira dose, 5 anos após a segunda. E é caro. O governo banca. Mas, para mais de 14 anos, não. Quadrivalente, ou seja, eu vou ter a vacina bivalente e a quadrivalente. A vacina quadrivalente, ela imuniza contra 4 tipos, daí o termo quadrivalente, de vírus HPV. O 6 e o 11 e o 16 e o 18. O 6 e o 11 representa 90% dos casos de câncer do colo uterino. Já o 16 e 18, 70%. Ou seja, cara, é uma coisa gigantesca. O governo ele não está prevenindo a problemática da verruga, ele está prevenindo a problemática do câncer, por conta da grana que se gasta no tratamento. O governo não está preocupado com a menininha que vai contrair a verruguinha, vai contrair o HPV e vai manifestar a verruga. Ele está preocupado com a probabilidade que essa menina tem de manifestar o câncer. Né? Embora o câncer não tenha agente causador, o HPV aumenta a incidência de câncer. Não quer dizer que a menina que tenha vai ter. Mas quer dizer que 99%, 90% dos cânceres de útero são causados por esses 2 caras aqui. E 70% por esses 2 caras aqui. A bivalente contra o 16 e o 18, ok? E é claro que a quadrivalente é mais cara do que a bivalente. Então, queira ter 13 anos para tomar vacina. Ou queira ter dinheiro para poder bancar a profilaxia. E veja bem, vacina não é tratamento, vacina é profilaxia, ok? Tratar, tu trata com remédio. Se você não quer tratar, você toma vacina, que aí você não vai ter a doença. Bem, galera, o trabalho é esse, a aula é essa, né? Espero ter agradado, ter sido bem específico nas minhas colocações. E agora a gente vai entrar no esqueminha de questões, ok? Para provar para vocês do que eu falo não é mentira. Uma questão, segunda fase do exame discursivo da UERJ de 2013, protozoário. Sabe, abre a tela aí para ele, já tá? Então, vocês só vão ouvir minha voz agora. Vamos lá. Segundo o Ricardo, pesquisador da Fiocruz, para o tipo de malária causada pelo predominante no continente africano, já existe uma vacina sendo testada, e Plasmodium falciparum em humanos, que é o agente causador. No caso da malária causada pelo Plasmodium vivax, que é um comumente encontrado no Brasil, mais frequente no Brasil, a previsão é que possa dispor de uma vacina comercial dentro de 3 a 5 anos. Pergunta: aponte uma forma de transmissão da malária. Mosquito. A transmissão é por vetor. O mosquito é o transmissor da malária, ok? E ele é chamado de anófilis. O mosquito hematófago, e quando é um mosquito que é o transmissor da doença, é sempre a fêmea. Porque é só a fêmea se alimenta de sangue, o macho não. Em seguida, indique outra medida profilática além da utilização da vacina, que resultaria na diminuição ou na erradicação da malária de uma região geográfica. Galera, se o cara é vetor e o cara é inseto, controle do vetor. É o que eu falei para vocês lá na frente. Guardou o nome do agente causador, guardou a via de contaminação, tu mata a questão. Discursiva da UERJ. Arrebentou, acertou, ok? E pagando barato, hein? Vamos lá. Enem 2013. O Enem tem essas questões fenomenais, né? Como nós diríamos, nosso brota, fenomenais. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Eu não vou nem ler a questão. A questão determina o seguinte: dentro do contexto histórico, a vacina, que nada mais é do que vaca, do latim vaca, a vacina quer dizer vaca em latim, ok? Por que vaca? Um doido, esse doido aí, ele pegou a pústula da varíola suína, estourou e passou num garoto, lesionou a pele do garoto com esse agente causador. A ideia dele é: eu vou expor esse cara a esse agente causador para que ele crie imunidade contra esse cara. A ideia do maluco era essa. Né? Resultado: posteriormente, o cara pegou o pus da varíola humana e inseriu no moleque de novo. Olha que droga. Né? Risco do moleque morrer, porque estava matando pra caraca. A varíola é compatível a catapora. Passou no moleque. Resultado: o moleque não contraiu a doença. Logo, o moleque foi imunizado e o sistema de vacina funcionou muito bem. A pergunta é: considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? A. A prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. B.
a compreensão de que os vírus podem multiplicar em matéria orgânica, só em célula viva. Já descarta essa. Está fora. O tratamento para muitas... Tratamento uma ova, vacina profilático. Está fora. O estabelecimento da ética na utilização. Tá maluco? O cara usou uma criança. Pô. Né? Tá fora. A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para humanos. A ideia não era essa. A ideia era essa aqui, ó. Letra A. A prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo mundo. Ok? O gabarito do Enem foi justamente essa. E para fechar, Enem 2012, medidas de saneamento básico são fundamentais para o processo da promoção de saúde. A gente está falando de saneamento básico. Está falando de uma doença que ocorreu mediante a enchente, etc, etc. A história da questão é essa. Então, difteria, se não me falha a memória, a transmissão, ou é respiratória fecal oral. Desculpe, mas fugiu mesmo. Botulismo, a contaminação por alimento contaminado, não se deve comprar nenhum tipo de enlatado, estufado, porque a toxina butolínica está lá, isso pode te causar um distúrbio neurológico grave e morte. Tuberculose, a transmissão é basicamente respiratória por perdigoto, mas eu comumente falo que é respiratória. Meningite meningocócica também é por perdigoto. Logo, o que sobrou relacionado a saneamento básico é a leptospirose, aquela transmissão dada pelo contato da urina do rato. Deixa eu pedir uma informação aqui, meu querido. 2 minutos, sabe? Show de bola. Galera, eu vou aproveitar o momento agora para mandar um abraço aí para uma galera. Um abraço para a galera de Teresina, Natal, ok? E responder a dúvida da Paola Silva de Campinas. Olha a pergunta dela. Assustadora, eu vou falar a verdade, Paola. Posso pegar HIV na manicure? A minha cara. Pode. Pô, cara, Paola, não acredita naquela esterilização de manicure não, Paola. Pelo amor de Deus. Só que não se preocupa com HIV não, minha querida. Sabe por quê? A probabilidade de você contrair HIV é muito baixa, porque o HIV em contato com o oxigênio ele oxida. A não ser que haja uma gota de sangue. Pô, mas aí o cara tá sujo. Você tá vendo alicate sujo. Aí você, pô... Agora, a hepatite C, filhota, não tem cura. Ok? E eu chego até a arrepiar. Porque essa é sinistra. Então, resultado, a hepatite C ela é muito mais grave nesse caso do que o HIV, Paola. Sabe porque é uma doença silenciosa que o cara descobre 20 anos depois de contaminado, quando ele já está com câncer de fígado. E aí, filhota, transplante de fígado. E é molinho fazer transplante na novela das 8, porque na vida real não é não, ok? Então não se preocupa com HIV não. Se preocupa com a hepatite C. Leva o teu alicate para fazer a tua unha, ok? Certo? E também mandar um beijo aí para Joana Santos, Natália Lúcia, Amanda. E uma pergunta da Amanda aqui, ó. O inseto é sempre o vetor? Pô, Amanda, agora tu me pegou. Mas eu sei dessa também, olha só, Amanda. Não, não necessariamente. Na verdade, a gente fala erradamente. Tipo assim, quem causa dengue? Quer ver? Olha só. Olha só. Sávio. Quem causa dengue? É o mosquito. Tá errado, sabe? O mosquito é um portador do vírus também. Quem causa dengue é o vírus da dengue, meu querido. Ok? Quem causa é o agente causador, o vetor transmite. Então o vetor também está contaminado. Ok? Mas é o seguinte, minha querida, nem todo inseto é vetor de doença. Por exemplo, você vê, formiga potencialmente... Pô, a libélula, ela transmite o quê? Né? A não ser que seja de forma mecânica. Galera, grande abraço para vocês, espero ter agradado aí. E nós aqui do grupo Gabarito Enem agradece a participação de todos, ok? Estamos juntos e a gente se encontra para frente aí. Um grande abraço.